Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho, na primeira carta de João, capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2, lendo a partir do verso 15 até o verso 17. 1 João 2, de 15 a 17. Compartilhe sua Bíblia com alguém que do seu lado precise acompanhar a leitura. 1 João 2, de 15 a 17. E assim lemos: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Lerei novamente o verso 16, na Nova Versão Internacional, que diz: Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos por tudo que Tens feito na vida de cada um de nós. Agradecemos por Jesus que nos amou e se entregou por nós, como acabamos de ouvir na música. Louvamos o Teu nome pela Tua palavra, que fala a cada um de nós, e suplicamos, Pai, que nesta hora Teu Espírito nos faça entender o recado que tens para nós, cada um de nós nesta noite. É a oração que fazemos. Fala a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse texto que nós lemos, e nós lembramos que estamos nessa campanha dos 40 dias de jejum e oração, avivamento verdadeiro. Avivamento verdadeiro. Então, desde o dia 12 de setembro até o dia 21 de outubro, estamos lendo os devocionais desse livro, e citamos no domingo passado que o autor do livro veio a falecer na semana passada, o pastor Edson Queiroz, e cremos firmemente que Deus providenciou para que isso acontecesse exatamente no período em que ele tem desenvolvido essa campanha de 40 dias de oração e jejum, e ele tem feito isso anualmente há 10 anos, e veio a falecer exatamente no período em que muitas igrejas no Brasil que têm abraçado esse projeto, várias aqui mesmo na cidade do Recife, têm abraçado esse projeto, e Deus fez com que a sua partida fosse nesse período. E a gente louva a Deus porque sabe que, primeiro, daquilo que Ele deixa como legado, mas também que Ele agora está com Deus, naquele avivamento que é o mais verdadeiro possível. Ele está com a vida eterna diante do Pai. Mas temos tratado, então, a cada mensagem a respeito daquilo que estaremos estudando na semana subsequente, nas meditações diárias. O texto que nós lemos fala 5 vezes a palavra mundo. Em 3 versículos, 5 vezes está aí a palavra mundo. A palavra mundo na Bíblia tem diversos significados. Nós temos a palavra mundo como a criação, o mundo criado por Deus. E então a palavra de Deus diz que Deus criou todo o mundo. Todas as coisas do mundo foram criadas por meio dele. Mas a palavra de Deus também apresenta essa palavra mundo no sentido daqueles que precisam ainda ouvir falar de Jesus, o mundo que precisa de salvação.
E nesse contexto é que está ali o versículo chamado de ouro da Bíblia, e que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós temos também a palavra mundo aplicada para aquilo que são os interesses humanos, quando estes interesses se contrapõem ao que é o propósito e a vontade de Deus. Por isso aqui a gente tem até duas expressões, dois versículos que falam coisas diferentes. Eu citei o João 3,16, porque Deus amou o mundo. E aqui esse texto diz que não ameis o mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Exatamente por essa diferença na aplicação dessas palavras. Deus ama as pessoas que estão no mundo e que precisam de salvação. Deus amou o mundo inteiro, todas as pessoas do mundo. Mas aqui o texto então fala sobre interesses pecaminosos humanos. Na versão mais tradicional, nós temos a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. No texto da NVI, um texto mais contextualizado, ele diz: a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. E o texto diz que, se amarmos essas coisas no mundo, o amor do Pai não está em nós. Gostaria de lembrar o que foi a pregação de João Batista antes de Jesus então iniciar o seu ministério. João Batista pregou: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. O Senhor Jesus, quando começou o seu ministério, ele começou também com a expressão: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A gente lembra no dia de Pentecostes, depois que Pedro toma a palavra e prega, e anuncia que Jesus, aquelas mesmas pessoas haviam crucificado 50 dias antes, apenas 50 dias antes, aquela multidão havia pedido: crucifica-o, crucifica-o. E agora Pedro diz: esse Jesus é o Messias, o Salvador do mundo. E as pessoas então perguntam a Pedro: que faremos, irmãos? Que faremos? E a resposta de Pedro foi: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado para o perdão de pecados, e recebereis o Espírito Santo. Recentemente vi uma mensagem do pastor Paulo Borges Júnior, e ele falando a respeito de igreja relacional. Do que é que a igreja hoje necessita? O que é que há de necessidade para que a igreja esteja cumprindo plenamente o seu papel? E ele mencionou 3 coisas: arrependimento, responsabilidade e fluidez. Vou comentar cada um desses aspectos e ver naquilo que a palavra de Deus nos traz como verdade do que é a nossa necessidade. Em primeiro lugar, arrependimento, e arrependimento não apenas daqueles males que cometemos, não apenas de fatos que ocorreram na nossa vida, alguma coisa em que no momento de fraqueza agimos de forma diferente do que seria o propósito de Deus, mas o arrependimento do que nos leva a isso, o arrependimento da nossa natureza que tem tendência para o pecado, arrependimento de quando, mesmo não fazendo alguma coisa que seja pecado, mas no nosso coração existe a disposição para isso.
A gente lembra de que Tiago menciona que quando alguém for tentado, não diga de Deus sou tentado, porque cada um é traído e engodado pela própria cobiça, ele diz. Quando então essa cobiça se transforma em um fato concreto, dá a luz ao pecado. E então o que precisamos ter diante de Deus é o reconhecimento da nossa natureza com esta tendência para o pecado. E estarmos então pedindo a Ele que nos livre não somente de atos pecaminosos, mas que nos livre do desejo de cometê-los, que nos livre de estar então deixando que essa natureza tome conta de nós. O Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. De não estarmos mais precisando cumprir aquilo que a nossa natureza requer de nós, mas estarmos de coração com o desejo de cumprir a vontade de Deus. E é aí que nós passamos para o segundo ponto, o ponto de responsabilidade. Responsabilidade diante de Deus para aquilo para que Deus nos fez. Temos comentado que desde quando fomos criados, que Deus nos criou para fazermos o bem. Deus nos criou para agirmos para o bem daqueles que estão à nossa volta. E o maior bem que podemos fazer com alguém é conseguir comunicar-lhe a verdade do Evangelho. Comunicar que Jesus Cristo já fez o que era necessário e deixou conosco esta responsabilidade. Cristo veio para isso e Cristo é o maior exemplo para nós. Ele deixou o céu, assumiu forma humana. Filipenses relata isso muito bem no capítulo 2, Paulo escrevendo aos Filipenses, e ele vai dizer que ele, achado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. A música que acabamos de ouvir diz que ele, por amor, se entregou, como uma flor no jardim, que é retirada no jardim. Ele se entregou por nós e deixou conosco a responsabilidade de fazermos a mesma coisa. Ele deixou conosco a responsabilidade de que a nossa vida esteja voltada para este fim. Nós precisamos dar as costas para o pecado e dar a frente para a responsabilidade que temos diante de Deus. Sabemos que somos imperfeitos, que mesmo com esta disposição, poderá ocorrer momentos em que venhamos a falhar. Não precisaremos estar perfeitos diante de Deus. A perfeição que Deus espera de nós é que estejamos caminhando para a perfeição. A perfeição que Deus então requer de nós é que haja em nós esse desejo de realização da sua vontade, de cumprirmos com os seus propósitos, de sermos instrumentos seus. Caso contrário, estaremos voltando para aquela situação anterior. E na situação anterior, o texto nos apresenta cobiça da carne, cobiça dos olhos, soberba da vida. Cobiça da carne, quando buscamos satisfazer a tudo aquilo que o nosso corpo nos pede, mas isso é pecado quando o fazemos de forma diferente do que é a vontade de Deus. Deus já nos deu a condição de estarmos na nossa caminhada fazendo o necessário. E podemos pensar nisso mesmo quando falamos na nossa necessidade física de alimento. Nós precisamos de sustento, nosso corpo precisa se alimentar. E o que é que nós fazemos para isso? Nós trabalhamos, nós temos um emprego, a gente vai para o trabalho, a gente faz aquilo que nos é colocado como responsabilidade, como compromisso.
Mas se nessa caminhada, para fazermos isso, nós chegamos a agir contrariamente à vontade de Deus, aí nós estamos na cobiça da carne. Nós estamos então querendo que aquilo que é a necessidade do nosso corpo seja atendida, mesmo por meios que não são do agrado de Deus. Concupiscência dos olhos. A gente vive então de uma forma egoísta. Nós pensamos em nós mesmos, e quando falei a respeito do que pode ser feito num trabalho e que vai contrariamente à vontade de Deus, sempre que a gente contraria a vontade de Deus, a gente ofende alguém. Alguém vai sair perdendo. Sempre que a gente tira proveito de alguma maneira, que a gente leva vantagem de alguma forma, alguém saiu perdendo, alguém ficou em desvantagem. E quando a gente age assim, buscando só o que é o nosso interesse, então, aí a gente está pecando. Porque o exemplo de Jesus foi o de buscar o interesse também do outro. O propósito de Deus é que nós pudéssemos estar com Ele para todo sempre, por toda a eternidade. E Ele mandou Jesus para pagar o preço do nosso pecado, para que nós pudéssemos estar na sua presença. É nosso propósito ir para o céu. E quando a gente conhece a verdade do Evangelho, que é pela fé em Jesus que nós podemos ter perdão de pecados, segurança de vida eterna, aí a gente recebe a Jesus como Salvador, mas às vezes a gente se satisfaz em que isso fique somente com a gente. É o mesmo desejo egoísta, a gente está sendo egoísta até na salvação que a gente recebe. Cobiça dos olhos, soberba da vida, aquilo que nos faz mais e mais buscar ter, ou porque é alguma coisa que nos satisfaz. Eu tenho uma TV de 20 ou 32 polegadas, mas alguém do meu lado tem uma de 50 ou de 60 polegadas, eu já começo a pensar que eu preciso daquilo ali. Que aquela TV agora é uma necessidade minha. E aí a cobiça dos olhos, a soberba da vida. Se eu tiver tal coisa, se eu tiver, por exemplo, tal carro, as pessoas vão olhar para mim com muito mais respeito, porque eu uso um carro X ou Y. O que importa não é a marca do carro, nem o valor do carro. É de que maneira eu estou adquirindo aquilo e com que propósito. Com que propósito eu estou fazendo isso? Deus olha o propósito do coração. Deus olha para aquilo que então vem lá de dentro. É por isso que o Senhor Jesus, no seu grande sermão da montanha, ele vai no âmago da questão, quando ele diz: se no passado foi dito não matarás, eu porém vos digo, aquele que se encolerizar com o seu irmão, basta ficar com raiva do irmão, que já pecou. A raiva que faz você ter aquela indignação com o irmão é a mesma de onde parte o desejo de matar o irmão. Ele vai dizer: ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Mas se alguém olhar simplesmente com intenção impura no coração, ele vai dizer: já adulterou, já cometeu o pecado. E então Jesus vai olhar para o que é a nossa intenção. E até mesmo em relação à salvação, se a minha intenção é simplesmente receber esta salvação para mim, mas eu não vou dar passos para que outras pessoas também tenham a salvação, eu estou tendo até mesmo a salvação de forma egoísta.
quando o propósito de Deus é que nós possamos ser instrumentos seus, proclamadores desta mensagem de salvação. Responsabilidade para com o outro, responsabilidade para com o mundo. Mas não se limita somente a este interesse na proclamação de salvação. Há também aquilo que nós podemos compartilhar do que Deus coloca nas nossas mãos e que alguém pode estar precisando. A nossa igreja tem uma instituição que é voltada exatamente para a atuação social. E eu acho interessante que o nome seja esse, atuação social, núcleo de atuação social cristã Emanuel, NASCE. É até um nome bastante sugestivo, porque fala de vida. Mas eu estava dizendo que acho interessante que seja atuação social, e não simplesmente ação social. Porque uma ação é algo que a gente faz e acabou. Começo, meio e fim. A gente toma uma iniciativa, realiza aquela iniciativa e pronto, a gente fez uma ação. Mas atuação fala de algo que é permanente, algo que continua, algo que tem o seu resultado sendo colhido o tempo todo. Graças a Deus pelas pessoas que contribuem com o NASCE, graças a Deus pelas pessoas que servem no NASCE, pelas pessoas que são atendidas pelo NASCE. Quantas atividades são desenvolvidas? E se você quer conhecer um pouco mais a respeito do NASCE, procure Fabíola, procure Clênia e converse a respeito de o que é que funciona aqui durante a semana. E eu fico sempre admirado, porque normalmente na minha história de igreja, a gente tinha aquele fato de que durante a semana a igreja fica fechada, o pastor tem a chave, na hora que ele vai para o gabinete, vai lá, abre, assume o gabinete e apenas quase aquela sala ou uma secretaria tem funcionamento. Graças a Deus que na nossa igreja, quando a gente precisa de uma sala para um evento da igreja, a gente tem que ver qual é a sala que está disponível, porque ao longo da semana tem atividade em diversas salas, em diversos horários, atendendo crianças, adultos, idosos, e graças a Deus por isso que é feito, mas e pelo mais que nós podemos fazer. Quanto mais nós podemos fazer? A nossa responsabilidade para com o outro, diante daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Mas eu mencionei também a fluidez. A fluidez que o pastor Paulo Borges Júnior menciona, é a fluidez daquilo que é a figura utilizada por Deus a respeito do Espírito Santo, que é um vento, que é um rio, e que um rio, ele se coloca como seguindo o curso que ele está destinado. O rio, ele se dobra diante das curvas que há no caminho. O rio vai correndo sem vamos dizer assim, vontade própria. Exceto, né, quando a gente vê aquelas enchentes que o rio transborda, o rio vai para além das margens e até chega a fazer estrago. Mas o rio, quando ele é perene, o rio, quando ele está na sua corrida normal, ele se amolda. E Deus tem isso para nós. Deus tem a sua vontade para a nossa vida e precisamos estar atentos a ela para que possamos nos amoldar àquilo que Deus tem como propósito. E nós nos amoldamos em coisas simples.
Nós nos amoldamos quando dentro daquilo que nós já fazemos, dentro do nosso trabalho, dentro da responsabilidade que temos de trabalho, de escola, o que quer que seja, nós estamos atentos ao que é que Deus vai nos orientando, o que é que Ele tem para nós. De repente, uma pessoa que Ele coloca diante de nós, que pode ser o colega de trabalho que está atravessando alguma dificuldade e que você pode ser um instrumento naquela vida, um instrumento de paz, um instrumento também de salvação. E aí Deus coloca aquela pessoa na nossa frente. E aí a gente poder estar atento a Ele. E o avivamento verdadeiro é a gente poder estar numa comunhão com Deus, que Deus possa falar e a gente tenha a sensibilidade de ouvir. E Deus vai falar porque sabe que nós estaremos sendo obedientes no cumprimento daquilo que Ele nos comanda, a que Ele nos orienta. E então estaremos seguindo essa fluidez do que o Espírito tem para nós. Hoje pela manhã estava mencionando na escola bíblica dominical aquele momento quando Pedro e João estão entrando no templo pela porta formosa. E eu fico admirado com a maneira como a narrativa discorre daquele momento. Diz que Pedro e João iam entrando no momento em que era colocado ali um homem aleijado havia muitos anos. E aquele homem, de imediato, parece que ele já é daquele tipo que já bate o ponto começando a trabalhar, né? Porque ele estava sendo colocado ali, e no mesmo momento ele já estende a mão para Pedro e João, esperando receber deles alguma esmola. E já tenho compartilhado com a igreja que creio firmemente que Pedro e João já tivessem entrado por aquela porta diversas vezes. Mas naquele momento eles entendem, pelo Espírito Santo, de que era propósito de Deus que aquele homem fosse curado. Eles não trocam palavra, não está dito no texto que eles falaram alguma coisa. Mas a palavra é utilizada no plural, de que Pedro e João então se dirigiram a ele e disseram: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Levanta-te e anda. E aquele homem é curado. E como resultado disso, ao entrarem eles no templo, aquele homem entra saltitando atrás deles. Aquele homem entra pulando de alegria atrás deles. As multidões então dizem: o que é que esse homem está pulando aí? Que coisa é essa? Que maluquice é essa? E ao se interessarem, notam que aquele era o mesmo homem que era colocado na porta formosa. E era conhecido como sendo realmente um aleijado. E agora ele está saltitando aqui. Pedro e João tomam a palavra e falam, e naquele dia, o texto diz que elevou-se o número dos que creram a 5.000 pessoas. Estava comentando pela manhã que nós não sabemos exatamente se os 3.000 do dia de Pentecostes, então foram acrescidos de mais 2.000 e elevou-se esse número a 5.000, ou se naquele momento o número dos que receberam a palavra foi de 5.000, porque eles estavam dispostos a seguir a orientação dada por Deus, a orientação dada a respeito de um homem que estava ali pedindo uma esmola. Pode ser alguém que você tem o contato sempre na padaria, você já conhece pelo nome, mas pode ser que chegue a hora que Deus diz: olha, é hora de falar alguma coisa a mais com essa pessoa. Pode ser um colega de trabalho ou de escola, mas que Deus coloca no nosso caminho com um propósito. E precisamos estar atentos àquilo que Ele então coloca diante de nós.
quantas pessoas que estão ao nosso redor e que precisam ouvir da mensagem do Evangelho. Aí a gente volta para aquele texto inicial. E o texto nos fala a respeito de nos afastarmos da cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. E o texto continua dizendo, porque essas coisas passam. O que há no mundo passa, mas acrescenta aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Quando fazemos a vontade de Deus, estamos tomando uma ação que tem um valor de eternidade. Quando fazemos a vontade de Deus, estamos sendo instrumentos de Deus para que vidas possam alcançar a vida eterna, o perdão de pecados, estar com Deus para sempre. Quando deixei a minha profissão original, e já tenho compartilhado com a igreja que o meu pensamento, originalmente, a minha formação em engenharia eletrônica. E qualquer coisa que eu fizesse em eletrônica, poderia durar quanto tempo? Dentro de quanto tempo estaria obsoleto? De quanto em quanto tempo você troca o seu celular? De quanto em quanto tempo você troca, por exemplo, a sua televisão? De quanto em quanto tempo os automóveis chegam com algo de novo, que é um desenvolvimento da eletrônica? E aí cheguei à conclusão de que 2 anos, 5 anos, se muito 10 anos, alguma coisa a gente continuaria a utilizar. E aí Deus colocou diante aquilo que é uma vida que viesse a ser salva por Jesus Cristo. E isto tem valor de eternidade. Cada um de nós tem essa possibilidade a todo instante. Estou citando este exemplo aqui, mas quantas vezes posso ter deixado passar oportunidades de compartilhar o Evangelho com alguém que estava diante de mim? E todos nós passamos por essas situações, mas o que é que Deus tem para nós? Arrependimento de quando olhamos apenas para nós mesmos, de quando a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, nos fazem então olhar só para nós mesmos em quaisquer circunstâncias, sob quaisquer aspectos. Mas o propósito de Deus é que possamos ser um duto, que possamos estar fazendo com que outros alcancem aquilo que alcançamos da parte dele. O mundo passa e a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E aí concluo citando o texto de Salmos. Livro dos Salmos, capítulo 37, verso 4, diz: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Se aqui nesse texto nós temos os desejos que podem vir em nós e que buscam esse egoísmo, esse interesse pessoal. Mas Deus tem interesse em que os nossos desejos que são verdadeiros sejam atendidos. E Ele diz que à medida que nós nos deleitamos no Senhor, até esses desejos estarão alinhados com o que é a sua vontade. E Ele diz, Ele te concederá o que deseja o teu coração. Não é que estaremos nos privando de todas as coisas, mas é que estaremos buscando aquelas que realmente interessam, e Ele vai estar colocando na nossa vida aquilo de que de fato precisamos. Deleita-te no Senhor. Que a nossa alegria seja em fazer a vontade de Deus, que a nossa alegria seja em sermos instrumentos seus, de cumprirmos com o que é o seu propósito para nós.
e então Ele estará nos dando aquilo de que de fato precisamos. Quais os nossos planos de vida? O que é que nós temos como objetivo de vida? De que forma esse propósito de Deus, que sejamos bênção para outras pessoas, está presente nos nossos objetivos de vida? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, coloque-se diante de Deus e, em primeiro lugar, a primeira coisa do propósito de Deus é de que todos sejam salvos. Cristo veio para a salvação de todas as pessoas. E basta recebê-lo como Salvador e Senhor, pedir que Ele seja Senhor da vida, receber o perdão que Ele oferece. Ele morreu de braços abertos exatamente para acolher a todas as pessoas do mundo. Se você ainda não entregou a sua vida nas mãos de Jesus, esta é uma oportunidade para você fazê-lo, de você poder dizer para Deus: sim, Deus, eu quero que Jesus seja o meu Salvador, eu quero ser um instrumento da realização da tua vontade, eu quero que Jesus tenha o senhorio na minha vida, eu me arrependo dos meus pecados, da minha tendência para o pecado, e coloco-me diante de Ti, suplicando força de Ti, direção. Coloco diante de Ti o desejo de ser um instrumento da Tua vontade. Se você ainda não tinha dado o passo de entrega de vida a Jesus, faça isso nesta hora. Diga para Jesus: sim, Jesus, eu quero que Tu sejas o meu Salvador, o meu Senhor. E se você já tinha dado este passo, somos conclamados a olhar nosso projeto de vida, nossos objetivos de vida, de que forma os propósitos de Deus estão presentes nesses objetivos, de que forma há espaço para que Deus possa orientar e que Deus possa ir dando o rumo a seguir, que como um rio possamos estar seguindo o curso que Deus coloca diante de nós. Oremos. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, agradecemos porque a Tua palavra nos mostra o que é a Tua vontade, os Teus propósitos para cada um de nós. Agradecemos porque neste período em que falamos sobre avivamento verdadeiro, nós podemos ter na Tua palavra a consciência de que este avivamento passa pela mortificação nossa, para que a Tua vida seja viva em nós. Assim, Senhor, continua a falar ao nosso coração, muda em nós aquilo que não é do Teu agrado, faze-nos cumprir com a Tua vontade, os Teus propósitos, que sejamos instrumentos Teus, instrumentos de bênção, instrumento para que aquilo que Tu já tens dado a cada um de nós possa chegar também àqueles que ainda precisam. Assim, Senhor, que o avivamento verdadeiro seja estarmos em comunhão contigo cada vez maior, seja podermos ouvir a Tua voz, seja colocarmos em prática o Teu querer, a Tua vontade, e que sejamos bênção onde quer que estejamos, trabalho, escola, vizinhança, na rua, no transporte, no trânsito, que em tudo, Senhor, possamos ser instrumentos Teus. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, que as nossas vidas sejam uma expressão de louvor ao Teu nome, em espírito e em verdade, e que assim o Teu nome seja glorificado
através de nós. É a nossa oração, no nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Amém.